É muito comum ouvirmos antigos moradores falarem sobre o passado com certo grau de nostalgia, de que, embora as dificuldades, tudo era melhor anos atrás. Havia mais segurança, quase não se viam problemas sociais, enfim. Se apenas nos pautarmos por essas memórias, parece que Maringá era plena e perfeita nas décadas iniciais de formação. Mas a história é bem diferente disso. Documentos divergem daquilo que muitas das pessoas que viveram aquela época costumam dizer. Tanto é que, em 1960, um jornal chegou a publicar uma série de pequenas reportagens intitulada O Lado Mal da Cidade. Afinal de contas, qual a verdade que poucos nos contam sobre o início de nossa cidade? Antes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Dessa forma, toda semana você recebe de graça os nossos novos episódios, ok? E agora, querem conhecer alguns dos problemas que foram enfrentados por aqui no início dos anos 60? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Ao longo da década de 1950, Maringá viveu, se não a maior, uma das maiores crises político-institucionais de sua história. Ao ser desmembrada de Mandaguari, o município foi instalado logo após as eleições elegerem os primeiros vereadores e o primeiro prefeito. Inocente Villanova Júnior, eleito pelo PTB, teve como um de seus primeiros atos como chefe do Poder Executivo a implantação do Código Tributário. Era preciso arrecadar impostos para abastecer os cofres, a fim de viabilizar projetos públicos de primeira hora. Mas os contribuintes levantaram-se contra o prefeito, em ação articulada pela oposição na Câmara de Vereadores e também pela recém-fundada Associação Comercial. O movimento alegou abuso nas taxas cobradas. O prefeito, que não ficou passivo, também assumiu ter cometido atos de improbidade administrativa ao comercializar produtos de suas empresas à prefeitura. Cassado na esfera municipal, sustentou-se no cargo até o fim da gestão por meio de um mandado de segurança. Em resultado aos conflitos, o município teve obras paralisadas, salários atrasados e, claro, tensões se instalaram. A entrada do prefeito seguinte não neutralizou os conflitos. Logo após vencer as eleições, em dezembro de 1956, Américo Dias Ferraz sofreu um atentado. A população, que ainda estava ao seu lado, reagiu, incendiando a casa do mandante do crime. Contudo, em fins de 59, Américo entraria em conflito com Herman Moraes Barros, diretor-gerente da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, ao determinar o corte de um bosque de essências nativas que essa empresa mantinha na Praça Napoleão Moreira da Silva. Aquele ato intensificou as disputas e Américo Dias Ferraz optou por se afastar do comando da Prefeitura de Maringá, deixando importantes responsabilidades a cargo de terceiros. Foi naquele contexto que o município chegou à década de 1960. Embora a economia estivesse aquecida por conta da agricultura, dos atacadistas que se instalavam por aqui e do setor de serviços que crescia, a estrutura urbana refletia os embates da iniciativa privada com o poder público. Naquela condição e de forma até mesmo ordenada, veículos de comunicação expunham várias situações que estavam a olhos vistos em diversas regiões da cidade. É neste aspecto que constatamos contrastes bastante interessantes. Esta foto mostra um dos estabelecimentos de diversão mais lembrados pelos maringaenses que viveram o período, o Cine Maringá.
Moderno e com estrutura ampla capaz de comportar até 1.600 pessoas sentadas, bem ao seu lado, uma construção inacabada e fechada há anos não passou despercebida pela coluna O Lado Mal da Cidade, do impresso O Jornal de Maringá. Ao que tudo indica, aquela série de denúncias foi veiculada ao longo de alguns meses, e é por meio dessas notas que constatamos como a cidade se encontrava em 1960. Fechado há alguns anos, o imóvel ao lado do Cine Maringá foi tratado pelo jornal em 23 de julho daquele ano. Esse prédio comercial de 2 portas apresentava-se em estado degradado. Sem uso e mal cuidado, o texto foi bastante crítico aos órgãos de fiscalização do Executivo Municipal. Abre aspas. É um documento sujo de velhas intrigas e discussões. Feio, inútil e irritante, não tem serventia. Nem mesmo a desculpa de ser velho lhe cabe para amenizar a péssima impressão que causa a todos. Fecha aspas. 4 dias depois, a mesma coluna trouxe outra denúncia. Dessa vez, um problema que se tornaria crônico por aqui: o trânsito. Segundo veiculou-se em 27 de julho de 60, mesmo que o trânsito da cidade fosse razoavelmente organizado, com legislação e policiamento, os motoristas ainda se encontravam em fase de adaptação às novas regras recentemente impostas. Segundo o jornal publicou, abre aspas, nota-se que a carroça está estacionada legalmente, sem prejudicar o tráfego, nem perturbar ninguém. Mas a caminhoneta não faz o mesmo e, além disso, ficou na direção da carroça e seus motoristas conversam despreocupadamente, alheios ao interesse dos outros, dando pouca importância ao que possam estar causando, obrigando com isso um congestionamento no trânsito. Fecha aspas. Aquela irregularidade foi flagrada na Praça Raposo Tavares, ao lado da Casa para Todos e da Casa Júpiter. Será que isso ficou no passado? Certamente não. Comente aqui, você acha que o maringaense dirige bem e respeita as regras de trânsito? Questões sociais também foram abordadas na seção O Lado Mal da Cidade. Também em 60, em 2 de julho, a nota tratou das ocupações irregulares que ganhavam volume na periferia de Maringá. Pejorativamente, assim foi encerrado aquele texto, abre aspas. Não seria a falta de trinco em suas portas que nos deixaria tristonhos ou envergonhados, mas sim o mundo de medo, de carência, de pobreza e sofrimento que tais casinhas apresentam. É apenas o receio de que o mal se alastre, aumentando assim o lado mal da cidade. Fecha aspas. A cidade menina, também chamada anos antes de Novo Eldorado, não acolhia a todos. Muitos que aqui chegaram não conquistaram os sonhos e ficaram à margem de um município ainda carente de programas sociais. Não por menos, Maringá veria eclodir diversas favelas. Diante daquele ambiente de limitações, nem mesmo o prédio da prefeitura passaria ileso a críticas. Construído ainda quando Maringá era distrito de Mandaguari, a sede do Executivo Municipal atendia na Avenida 15 de Novembro, esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Segundo imagens e relatos, era um espaço degradado e de pequena infraestrutura. O interessante é que não foi a coluna O Lado Mal da Cidade a abordar o tema, mas sim leitores que cobraram o fato de o prédio da prefeitura não ter sido pauta das notas. Com isso, o impresso se pronunciou. Com texto de Cícero Amaral Catani e foto de Mozart Zimmermann, em 24 de agosto de 1960, o artigo de opinião com o título Uma Prefeitura para Maringá apresentou o seguinte teor, abre aspas, existiu uma seção em O Jornal em que apresentávamos o lado mal da cidade. Diversos assuntos foram focalizados, mostrando o que há de mal em nossa Maringá. Algo deixou de ser focalizado, alguém reclamou. Mas vamos explicar por que deixamos de focalizar aquilo
que chamamos de prefeitura. Aquele prédio deficiente que abriga dezenas de funcionários e centraliza todas as repartições municipais e mesmo estaduais e federal. Aquele prédio que também cedia os mentores do descalabro administrativo que assolou na cidade. Aquele prédio que não pertence à municipalidade, porém a uma companhia particular, a Melhoramentos. Aquele prédio que abrigou 2 prefeitos, os únicos até aqui. Quando dissemos abrigou, fizemos assertivamente, pois o atual já há muito deixou de ser. Ainda falando de prefeitos, os 2 foram péssimos administradores. Aquele prédio que abrigará um terceiro homem, o Dr. João Paulino ou Vanor Henriques, que felizmente saberá bem administrar, coisa que Maringá ainda não conhece. Aquele prédio que é um verdadeiro assinte à estética de uma cidade rica e progressista que é Maringá. E a impressão que o prédio causa ao visitante não é das melhores. Imagina-se, leitor, visitando uma casa onde impera tudo quanto possa depor contra o que mais podemos imaginar sobre matéria de deficiência e improvisação. O que você sentir será o mesmo que sentirá aquele que visitar o prédio da Prefeitura Municipal de Maringá. Foi por isso que deixamos de focalizar a Prefeitura como sendo um lado mal da cidade. A nossa impressão foi tão ruim que, apesar de todos os esforços do nosso fotógrafo e a imaginação de nossos redatores, não conseguimos expressar a péssima impressão causada. E registramos agora o seu pedido. Uma prefeitura para Maringá, senhor prefeito. Satisfeito, amigo leitor? Fecha aspas. O teor foi direto e induz a refletir que a coluna O Lado Mal da Cidade, além de expor problemas estruturais do município, também atacava o prefeito em fim de mandato, Américo Dias Ferraz. Quebra ainda ressaltava o antecessor, Inocente Villanova Júnior. Quando esse texto foi veiculado, as eleições municipais estavam em curso para eleger o terceiro prefeito. O páreo estava polarizado entre o madeireiro Vanor Henriques e o promotor público João Paulino Vieira Filho. O advogado e ex-vereador Jorge Ferreira Duque Estrada estava na disputa, mas sem projeção. As eleições de 1960 foram pautadas por diversos outros aspectos, mas tinham também como prioridades organizar os cofres públicos e dar sequência ao desenvolvimento urbano do município. Contudo, é bom salientar que, mesmo que a imprensa destacasse certa estagnação, Maringá conseguiu avançar muito naquela época, com a construção de escolas, projetos estratégicos e a implantação de órgãos públicos. Mas, ao que parece, os reveses foram maiores que as conquistas. Eleito, João Paulino seria considerado por muitos o primeiro prefeito efetivo no município, o que, claro, não reflete a verdade. Experiente na gestão pública e com amplo apoio da iniciativa privada, João Paulino encontrou meios para empregar ritmo à gestão municipal, elevando Maringá a novos patamares. Mesmo assim, novos conflitos e diversos outros problemas sociais surgiriam. Enfim, Maringá é bela, maravilhosa e tem um passado esplêndido, mas não podemos deixar de lado embates que tensionaram e muitas vezes sugerem apagar personagens de nosso passado. A história precisa ser contada. Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!